Os melhores palpites e análises da NBA você encontra aqui mesmo. Hoje é sexta-feira e a gente tem 10 jogos pela rodada. Vou te passar minha análise, meu palpite para cada um deles. Então, vem comigo depois da vinheta para os melhores palpites da NBA. Bora lá! Fala pessoal, eu sou o Binão e é um prazer trazer mais um vídeo com os melhores palpites e análises da NBA aqui para vocês. E hoje a gente tem 10 jogos aí pela rodada e uma análise completa de jogo a jogo aqui para vocês. E para você que gosta de palpite em jogador, multiplay bingo, eu solto tudo isso de graça no meu grupo. É o primeiro link aqui da descrição, então já entra lá e vem pegar as entradas de hoje, porque daqui a pouquinho vou estar soltando minha dica do dia de graça lá para vocês. Então já entra lá e não perde tempo. Rapaziada, como a rodada tá recheada, são 10 jogos, já bora para análise do primeiro jogo da noite, que é o confronto New York Knicks contra Phoenix Suns. E galera, o New York Knicks chega para esse jogo tentando ganhar estabilidade depois de uma sequência ruim, tá? Uma sequência que foi interrompida com uma vitória importante sobre o Clippers, muito construída no segundo tempo, quando o time ajustou a defesa e aumentou o ritmo ofensivo. Jalen Brunson foi extremamente eficiente aí, comandando o ataque com controle e tomada de decisão, mas ainda assim o contexto geral preocupa, já que a ausência de Josh Hart também pesa bastante para hoje, principalmente na intensidade defensiva, transição e rebotes, deixando o time mais vulnerável fora de casa. Já do outro lado, pessoal, o Phoenix Suns vive um momento muito mais sólido aí, vencendo 7 dos últimos 9 jogos e vindo de uma atuação dominante contra o Memphis Grizzlies, onde controlou o jogo desde o primeiro tempo. O time mostrou muita profundidade, um bom volume de bolas de 3 e confiança coletiva, mesmo sem algumas peças importantes. E galera, Phoenix tem conseguido impor ritmo, administrar vantagem cedo e administrar bem os jogos. E com esse contraste aí de momento entre as duas equipes, e o Knicks ainda instável fora de casa, o Suns aparece com uma clara condição de competir até o fim e de surpreender, às vezes até no resultado final. Mas então, vou pegar o handicap positivo e o meu palpite vai ser Phoenix Suns mais 6.5. O Suns pode perder por até 6 pontos que a gente pega o green nessa entrada de hoje, beleza? E agora vamos analisar então o segundo jogo do dia. Vamos lá! E galera, agora a gente vai analisar o confronto Milwaukee Bucks contra Los Angeles Lakers. Os Bucks que chegam aí com uma campanha bem irregular, mas o momento recente é competitivo, com 4 vitórias aí nos últimos 6 jogos, e mesmo na derrota para o Warriors, o time foi eficiente ofensivamente, liderado aí por Giannis Antetokounmpo, e perdeu muito mais por um apagão pontual do que por falta de qualidade de jogo. E galera, o ponto-chave aqui é a saúde do elenco, já que o Milwaukee chega inteiro com uma rotação estável e a protagonismo bem definido, né, com Giannis em quadra. Já os Lakers, pessoal, vêm aí de uma derrota pesada para o Spurs, em um jogo que escancarou a dependência extrema de Luka Doncic. E mesmo com um triplo-duplo histórico, o ataque não fluiu, o aproveitamento coletivo foi baixo e os coadjuvantes ali praticamente não apareceram. Além disso, pessoal, o cenário de elenco preocupa bastante, com ausências confirmadas e dúvidas importantes que impactam diretamente a competitividade desse time. E galera, mesmo jogando em casa, o Los Angeles Lakers chega aí com muitas incertezas, enquanto o Bucks oferece um perfil mais confiável dentro da linha. E é por isso que o meu palpite então vai ser Milwaukee Bucks mais 7.5. Eles podem perder por até 7 pontos que a gente pega o green nessa entrada de hoje. Dito isso, vamos analisar o terceiro jogo do dia sem muita enrolação. E galera, o terceiro jogo então é Sacramento Kings contra Golden State Warriors. E galera, o momento do Kings é um dos piores da liga, são 12 derrotas em 14 jogos, e uma equipe que até consegue competir em algumas partes, mas não sustenta a intensidade do jogo todo. Contra o Dallas Mavericks, o Sacramento começou muito bem, abriu vantagem, mas desmoronou no segundo tempo, com um padrão que tem se repetido aí com muita frequência. E galera, as ausências de Domantas Sabonis, Keegan Murray tiram peso ofensivo, rebote e organização desse time. Já o Golden State Warriors, por outro lado, vive uma clara curva de crescimento, são 7 vitórias nos últimos 10 jogos, vindo aí de uma atuação sólida contra o Milwaukee Bucks,
com bom controle de jogo e um bom aproveitamento do perímetro, além da contribuição pesada do banco, tá? E galera, jogando em casa, o Golden State Warriors costuma acelerar os jogos, impor ritmo e abrir vantagem cedo. Mesmo assim, com uma linha muito esticada, o Kings tem mostrado capacidade de ficar ali brigando no placar dentro do handicap, especialmente quando o jogo já está decidido, abrindo um espaço aí para um backdoor cover e ficando dentro da linha. Então hoje, aproveitando a linha gigantesca, eu vou com eles. E o meu palpite aqui vai ser Sacramento Kings mais 18.5. Olha que linha gigante, o Sacramento pode perder por até 18 pontos que a gente pega o Green nessa entrada de hoje, beleza? Então vou com o Sacramento e bora analisar o próximo do dia. Vamos lá! E galera, agora a gente vai analisar o confronto Houston Rockets contra Portland Trail Blazers, e esse aqui é um clássico jogo de revanche imediata. O Rockets vem jogando bem, venceu 5 dos últimos 7 jogos, mas perdeu de forma dolorosa para o próprio Portland por apenas 1 ponto. E mesmo com aproveitamento ofensivo ruim, o time de Houston mostrou poder de reação, controle do segundo tempo e teve em Kevin Durant o líder absoluto, capaz de sustentar o time mesmo em noites difíceis coletivamente, tá? E galera, já o Portland Trail Blazers aí, esse time vive sua melhor fase na temporada. Vem com 6 vitórias nos últimos 7 jogos, mas segue extremamente limitado pelo volume de desfalques. E mesmo vencendo o último confronto, o time precisou de uma corrida pontual no final para garantir o resultado. E esse tipo de cenário costuma ser difícil de repetir em jogos consecutivos contra o mesmo adversário, tá? Então, com uma capacidade de ajuste, mais poder de fogo e uma tendência natural de bounce back, o Houston aparece muito bem posicionado para devolver a derrota. E o meu palpite então vai ser Houston Rockets menos 2.5. Confio que eles vençam por pelo menos 3 pontos de vantagem e a gente pega o Green aqui, beleza? Então, bora analisar agora o 5º jogo do dia. E a gente vai falar agora então de Atlanta Hawks contra Denver Nuggets. E galera, o Atlanta Hawks chega embalado com uma vitória dominante, onde controlou o jogo no primeiro quarto, com ótimo aproveitamento do perímetro, intensidade defensiva, e agora a gente tem Trae Young, que foi trocado por CJ McCollum e Corey Kispert, tá? O que muda bastante a dinâmica do Hawks, trazendo mais equilíbrio, menos dependência de um único criador, embora ainda exista uma busca aí por consistência que vai ser difícil chegar, principalmente com essa troca. Já o Nuggets, mesmo extremamente desfalcado, mostrou força mental e competitividade ao vencer o Celtics fora de casa. O time soube sofrer, manteve o jogo vivo e decidiu com uma corrida decisiva no último quarto. Jogando aí no Ball Arena, esse elenco de apoio costuma subir de nível, especialmente quando entra como azarão. Então, com uma linha favorável e uma proteção contra uma derrota curta, o time de Denver oferece mais segurança nesse cenário. E é por isso que o meu palpite aqui então vai ser Denver Nuggets mais 3.5. Eles podem perder por até 3 pontos que a gente pega o Green nessa entrada de hoje, beleza? Então, vou com Nuggets aqui e bora analisar o 6º confronto do dia. Vamos lá! Ó, e agora que a gente já tá passando aqui da metade das análises, chegando aí no 5º confronto do dia de hoje, né, no 6º, eu quero te pedir que se você ainda não deixou um like, deixa aquele like, um comentário e se inscreve no canal, é de graça pra você e me ajuda muito, beleza? Galera, vamos falar então de Oklahoma City Thunder contra Memphis Grizzlies pra hoje. E pessoal, o Thunder vive aí um bom momento em resultados, mas esse jogo muda completamente de figura por conta dos desfalques pesados. Mesmo vindo aí de uma vitória emocionante na prorrogação, esse time mostrou dificuldades para sustentar grandes vantagens e agora chega extremamente limitado em rotação, criação e proteção de aro. Já o Memphis Grizzlies, pessoal, vive aí uma fase ruim, perdeu 5 dos últimos 6 jogos e vem de uma derrota muito dura para o Phoenix Suns. Mas o mando de quadra pesa bastante aqui, onde mesmo desfalcado, o time de Memphis encontra aí uma rara oportunidade de enfrentar um adversário igualmente comprometido fisicamente, tá? Então, pessoal, com uma linha alta e uma tendência de um jogo mais truncado, o valor tá ao lado do mandante, que só precisa competir. Então, meu palpite aqui vai ser Memphis Grizzlies mais 8.5. O time de Memphis pode perder por até 8 pontos que a gente pega o Green nessa entrada de hoje, beleza? Então, vou com Grizzlies e bora analisar o 7º confronto do dia. Vamos lá!
E agora a gente vai falar então de Clippers contra Nets. Os Clippers que vinham em uma ótima sequência, mas sofreram um colapso defensivo no segundo tempo contra o Knicks, algo que levanta um alerta, principalmente fora de casa. Além disso, o time chega bastante desfalcado, tá? Com situação de Kawhi Leonard indefinida, o que muda completamente o teto competitivo da equipe. Já o Brooklyn Nets vive uma fase ruim aí em resultados, mas mostrou resiliência contra o Orlando Magic, saindo aí de uma desvantagem enorme e levando o jogo até a última bola. Isso é interessante. Em casa e diante de um adversário possivelmente sem sua principal estrela, o Brooklyn ganha força. Então, com incertezas grandes na line-up do Clippers, a linha favorece o Nets aqui no papel de azarão e o meu palpite então vai ser Brooklyn Nets mais 6.5. Podem perder por até 6 pontos que a gente pega o Green nessa entrada de hoje, beleza? Então, vou com o Brooklyn Nets aqui e bora analisar o próximo jogo do dia. Vamos lá! E galera, agora a gente vai falar então do confronto Toronto Raptors contra Boston Celtics. E pessoal, o Toronto Raptors vive aí um momento bem positivo, vencendo 5 dos últimos 6 jogos, mas a última vitória veio em um contexto extremamente apertado, com dificuldades ofensivas durante quase toda a partida. Além disso, o time também chega com incertezas importantes no elenco, o que afeta aí diretamente a consistência desse time, né, pessoal? Já falando de Boston Celtics, galera, mesmo sem Jason Tatum, o time vinha em uma sequência fortíssima antes de perder para o Denver Nuggets. Então, jogando no TD Garden, jogando em casa, esse time costuma responder muito bem depois de algum tropeço, mantendo intensidade defensiva e um bom volume ofensivo coletivo. Então, com mais estabilidade, mandos de quadra e a tendência de buscar depois de uma derrota, o time de Boston aparece como o lado mais confiável. E o meu palpite então vai ser Boston Celtics menos 4.5, ou seja, eles devem vencer por pelo menos 5 pontos de vantagem, que a gente pega o Green nessa entrada de hoje, beleza? Então, vou com Boston Celtics aqui e bora analisar o próximo jogo do dia. Vamos lá! E galera, agora então a gente vai falar do confronto Philadelphia 76ers contra Orlando Magic, pessoal. E galera, o Philadelphia 76ers vive aí uma clara ascensão, com um elenco mais saudável e um ataque funcionando em alto nível. A vitória dominante sobre o Washington Wizards mostrou equilíbrio, eficiência e profundidade, com Joe Embiid, Paul George e Tyrese Maxey comandando esse jogo. E mesmo com o Embiid como dúvida, o momento coletivo do time é muito positivo, galera, melhor do que em toda a temporada. Já o Orlando Magic venceu na última rodada, mas o roteiro foi preocupante. Desperdiçou uma grande vantagem e precisou de um arremesso no estouro do cronômetro para vencer o Brooklyn Nets. Além disso, esse time segue bastante desfalcado, o que compromete aí a rotação também, tá? Então, somando a proteção de linha e o melhor momento técnico, o time da Filadélfia oferece mais segurança aqui. E o meu palpite, então, vai ser Philadelphia 76ers mais 3.5. Podem perder por até 3 pontos que a gente pega o Green nessa entrada de hoje, beleza? Então, vou com o Sixers aqui e bora para análise do próximo jogo. Vamos lá! E galera, agora bora então para análise do último jogo dessa rodada de 10 jogos. Vamos falar de New Orleans Pelicans contra o Washington Wizards para finalizar. E galera, o Pelicans vive aí uma crise profunda, né? Já que são 9 derrotas seguidas, queda de rendimento defensivo, dificuldade de competir desde o início dos jogos e um psicológico claramente abalado. E mesmo com bons números individuais, o coletivo não responde, rapaziada. Já o Washington Wizards, apesar da derrota recente, vive aí um momento melhor. Venceu 5 dos últimos 8 jogos e passa por uma reformulação, que tende a aumentar a intensidade e competitividade interna. E galera, jogando em casa contra um adversário em queda livre, o cenário favorece o Washington Wizards aqui, tá? Já que são dois times que estão bem mal na temporada. E mesmo sem confiança total, o momento pesa demais. Lembrando que tem que ter cautela, mas eu vou com azarão. E o Washington Wizards aqui vai ser o meu palpite. Washington Wizards mais 6.5. Podem perder por até 6 pontos que a gente pega o Green nessa entrada de hoje. Galera, então vou finalizando por aqui. Se você quiser mais palpite, eu tô soltando tudo de graça no meu grupo. É o primeiro link aqui da descrição, então entra lá e vem pegar as entradas de hoje. Muito obrigado por terem assistido, pela confiança de mais um dia e até amanhã. Tchau, tchau!